Mas ele começa a perceber um espaço maior, ou seja, um afinamento desse fio. Esse processo de miniaturização do fio, muitas vezes só é percebido pelo cliente quando o cabelo ele já está mais espaçado entre um folículo piloso e outro. Muitas pessoas às vezes não percebem. Quando o cabelo cai, ela olha, ela fala, não, meu cabelo está caindo. Ela consegue visualmente identificar e procurar um médico. Mas muitas vezes quando o nosso cliente, os homens, eles começam a relatar, eles já estão com o processo de miniaturização. Ou seja, ele não vê a perda, ele não identifica a perda no dia a dia, nem no travesseiro ou em outras situações que ele consiga visualizar, mas ele começa a perceber um espaço maior, ou seja, um afinamento desse fio. Então, quando começa esse tipo de reação, vamos falar assim, vamos entender dessa maneira, isso já é primeiro passo mais importante, passar esse trabalho para o tricologista ou dermatologista. Mas isso já é um indício de uma alopecia androgenética. Então, pode ser, tem vários outros tipos também. A gente está falando de um tipo de alopecia. Nós temos o caso de uma alopecia central centrífuga, nós temos alopecia frontal fibrosante, nós temos diversos tipos de alopecias diferentes. Então, é muito complicado a gente generalizar uma alopecia, mas primeiro passo, se eu identificar, ou o cliente identificou que o cabelo está começando a ficar fino e mais espaçado, primeiro assim, a atitude do profissional é indicar realmente para um dermatologista, porque ali ele vai ter um diagnóstico perfeito e se você já for um terapeuta capilar, você tem a facilidade de trabalhar juntamente com esse dermatologista ou médico tricologista que vai agregar os dois juntos, vão conseguir fazer um trabalho surpreendente para esse cliente, ou seja, para esse paciente, vai conseguir trazer resultados maravilhosos. Hoje, existem medicamentos de via oral, existem medicamentos de uso tópico que são aplicados no couro cabeludo, então a pessoa também não pode, tem pessoas que se acomodam, falam, não, tudo bem, o meu pai, meu avô era assim, meus avós paternos e maternos eram assim, eu acredito que vai acontecer isso comigo também. E tem aqueles que já não se acomodam e pensam, não, se eu posso passar mais tempo com o cabelo na cabeça, então eu vou recorrer ao que? Medicamentos, tanto oral quanto de uso tópico, mas sempre com um médico prescrevendo, porque esses medicamentos, principalmente via oral, eles causam danos ao nosso organismo. Qualquer medicamento, né? Um medicamento simples já faz isso. Imagina um medicamento que é um medicamento usado no tratamento de próstata num percentual menor que ajuda vamos dizer assim, nesse processo de miniaturização do fio. Então, tem muitos homens que um indicam para o outro e começam a tomar sem fazer exames específicos e começa a ter problemas nos rins, no fígado e, é claro, ainda numa má formação de um feto, porque homens também na fase de, vamos dizer assim, eu quero ter filho ainda, ele não pode fazer uso de certos medicamentos. Então, por isso que a gente tem que ter essa responsabilidade, nunca indicar e muito menos comprar um medicamento sem saber antes do diagnóstico ou até mesmo dos efeitos colaterais daquele medicamento.